Boa, galera, tudo bem com vocês? Comigo sempre tudo ótimo, em saber se está do outro lado assistindo mais uma aula do meu canal Consciência e Educação aqui no YouTube. Como prometido, continuaremos a última aula do desenvolvimento cognitivo humano hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Trota, sou enfermeiro, professor e publicitário e uso da minha autonomia do diagnóstico de manter a saúde e reduzir danos para passar a vocês uma educação em saúde mental, para que você conheça o seu processo de pensamento, o seu cognitivo, o seu psique, a sua saúde mental, a sua inteligência, um processo de educação em saúde pública tão importante quanto qualquer outra. Mas sem muitas delongas, vamos continuar a aula hoje, agora! Como eu disse, segunda parte do desenvolvimento cognitivo humano, iniciaremos direto para um assunto que eu amo falar, que é adolescência. Bora lá, galera! Adolescência. Estágio de operações formais. A partir dos 12 anos e até os 18, né? Embora alguns pareçam que vai um pouco além, mas não é anormal, está dentro da normalidade, cada um no seu tempo. Raciocínio em fatos, hipóteses e intuições. Discussões sobre o meio que vive, travar lutas próprias e identidade própria. Então, ele já tem um raciocínio formado, o processo de raciocínio lógico dele existe, só que ele não tem bagagem. Então ele fica trazendo a si várias questões a responder. Ele quer várias respostas ao mesmo tempo. Unindo com a questão biológica, que nesse caso o psicológico é unido com o biológico, existe uma carga hormonal na puberdade imensa. Então tudo isso é acelerado. Então, todo momento ele está se perguntando e todo momento ele quer resposta para amanhã. Ele não tem bagagem para entender que as respostas não vêm do dia para a noite e que esse raciocínio dele tem que funcionar com paciência. Que o processo de pensamento do ser humano é imenso e ele é longo. Só que o processo de pensamento dele não está longo, porque ele não tem bagagem o suficiente para isso. Então, na realidade, ele traz questões sociais e dele mesmo que ele não quer para ele. Por exemplo, na adolescência ele já começa a ver os pais de uma maneira que ele quer identidade própria. Os pais deixou de ser aquele herói que era antigamente, como eu falei na aula passada, e passou a ser uma pessoa que ele não quer ser. Porque ele passou a detestar, porque ele passou a odiar. Não, ele só quer saber quem é ele. Então tem coisas que os pais fazem que ele não quer. Que ele quer fazer uma coisa pessoal. É isso. Ele tem um raciocínio lógico formado e legal, mas não tem bagagem. O que é pôr limites? É educar. É dizer o porquê. Voltamos na base filosófica. Qual é a questão filosófica que nós falamos? Observação, busca de bagagem, reflexão e conclusão. Processo de começo, meio e fim. Se ele está com o raciocínio lógico pronto, ele só vai entender um filme inteiro, não pela metade. Então, porque sim não é resposta, não é mesmo. Porque não é resposta, não é mesmo. Você só vai conseguir colocar limites se você se dispor a fazer o processo de começo, meio e fim. Ele já entende tudo. E ele já quer resposta de tudo. Não vai dar para você ter pudor, não vai dar para você ter vergonha, não, você vai ter que aprender a conversar de tudo com esse adolescente. Porque eles vão perguntar de tudo. Ele já sabe o que é o mundo. Ele não quer um mundo igual ao seu. Então não adianta você ficar no antigamente, porque na minha época eu já caí nisso.
até com um aluno meu, porque na minha época, ele não quer saber da sua época, ele quer saber agora, o que eu faço no mundo agora, pelo amor de Deus. É isso que eles gritam. O que eu faço agora? Se na sua época era assim, tá, mas o que eu faço agora? Se você não teve poder de segurar o que era na sua época, você quer que ele volte? Ele só quer resposta, o que eu faço agora? Não, porque quando eu tinha a sua idade, ele não quer saber de quando você tinha a idade dele. Ele quer saber o que ele faz agora. E você vai ter que buscar muita observação e bagagem para ajudá-lo a encontrar as respostas. Não que você seja obrigado a dar. Porque as respostas pessoais da vida, ele também tem que saber que vem com o tempo. Que tem que ter paciência. Pôr limites é isso. É explicar o porquê não. Explicar o porquê sim. É sentar e falar, olha, funciona assim, é desse jeito, passa por isso, pode ver aquilo, olha o exemplo que tem ali. É longas conversas. Você que pensa que ele não tem paciência de te ouvir, o que ele mais quer é te ouvir. Então, ele começa a ter discussões ao meio que vive. Discussões para quê? Buscar resposta. Ele só não tem resposta. Muitos deles estão fazendo tanta bobagem, eles estão gritando, socorro, alguém me coloque limite. Porque eu estou fazendo tanta besteira e todo mundo está deixando. Mas assim, não adianta parar, frear na violência. Tem que ser no processo de pensamento. Lembra, o ser humano, ele só entende o que entra no processo de pensamento. Aquilo que você impôs vai para o inconsciente dele, não tem valor nenhum, só pode ser traumático. É ataque, é briga. Aquilo que vai no processo de pensamento que ele entendeu, que vai valer. Então fica todo mundo perdido, por falta de resposta. Então, essa é uma idade que mais tem questão. Porque são questões gerais que ele quer entender. Essas intuições, essas hipóteses, evidências. E ele quer uma identidade própria. Por que ele quer ser diferente que você é uma outra coisa para te colocar? Porque ele não quer acreditar que o mundo é o que ele está vendo. Então ele quer mudar o mundo. Ele quer que o mundo seja diferente para a época dele. Ele não quer passar pelas coisas que você passou, então não adianta você ficar contando isso para ele. Ele é novo, ele tem raciocínio lógico agora, mas não tem bagagem nenhuma. Ele é novo para ter que socar na cabeça dele agora que o mundo é assim mesmo e que ele vai passar pelas mesmas coisas que você, porque o mundo é assim. Ele está no direito de querer ter um mundo melhor. Não, na minha vez não vai ser assim. Por que vai ser assim? É aprendizado, ele vai ter que passar por muita coisa na vida para aprender. O que você tem que fazer, o que as pessoas são responsáveis têm que fazer é colocar limite. O que é limite? Conhecimento. Ele saber que ele tem que frear aqui e ir por aqui, mas entender o porquê. Não porque disse que não. Aí não vai resolver mesmo, para ele virar ataque. Lembra, o processo de pensamento não aceita imposição, é só educacional, ou seja, aquilo que se compreende e que se entende. Aí você colocou limite. Horas de conversa, é isso mesmo. Bom, existe os pós e contras. Quais são as questões? É a mesma, é tudo misturado agora. Pensamento crítico independente, mudar o mundo, constantes questões, a qual resulta em vários conflitos. Não há bagagem para as respostas. Eu coloquei os contras agora, as questões, eu já tinha falado disso antes. Porque é misturado. A vida deles é uma questão. A vida deles é uma pergunta. Inclusive pessoal. Ele não pode agir mais como criança, porque ele não quer ser criança, embora ter coisas e ser dependente e ter a proteção dos pais como uma criança ainda quer. Só que ele quer sair, conhecer o mundo, sair à noite, blá, 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 vocês ficam cansados de saber? Aí ele quer ser adulto. Ou seja, ele tá num conflito. O conflito é dele. Todo mundo já passou por isso. E quem não passou, vai. Não foi diferente. Conheço uma pessoa que diz: na minha época nós fazíamos a mesma coisa que a sua, só que nós éramos mais escondidos. Adolescente é adolescente em qualquer época. E pôr limite é pôr limite em qualquer época. Não existe nada desesperador num adolescente. Ele está querendo conhecer o mundo mesmo. E tem um detalhe.
Você não colocou um filho, independente de como veio esse filho, filho é filho, ponto, nem entramos nessa discussão. Você não colocou um filho nesse mundo? Ensine ele a viver nesse mundo, não crie um mundo paralelo, porque na adolescência ele não acredita mais. Na adolescência ele está vendo o mundo que ele vive, ele só quer a resposta. Aí você ser firme com seu filho não é brigar e nem ser grosso nem bater, mas você ter a certeza do que você está falando, pelo bem dele, ele sabe que é. Ele pode até bater a porta, ele pode até xingar, ele pode até gritar, mas nunca esqueça que você é a principal pessoa que ele ouve. Você acha que ele não está te ouvindo, mas esse é um período que ele ouve. Ele não quer, mas ele ouve. Não se sinta fora disso. Ele ouve e muito bem. Então vale muito a pena conversar. Só que você tem que ter paciência e assim, deixa de ser super-herói. Se tem coisas que você não tem bagagem, vai pesquisar, inclusive junto com ele, se for o caso. Ou peça ajuda. Qual é o problema? Sai dessa área de super-herói, porque essa área só prejudica a relação. Você é tão ser humano quanto ele. E errou, pede desculpa, porque ele aprende a pedir desculpa também. Então é só isso, gente. Ele só está querendo respostas. E quando ele começa a fazer besteira, ele está só chamando a atenção. Alguém me coloque limite, pelo amor de Deus. Que limite é esse? Alguém me explica para onde que eu não sei, e ele não quer admitir isso, mas ele sabe que ele não sabe para onde ir. Ele não tem bagagem para isso. Ele começa a conhecer o mundo e vai lá fora e conhece as pessoas, os lugares que ele anda, ele sabe que ele não tem bagagem para enfrentar aquilo sozinho. Ele tem essa consciência, só que não vai ser na adolescência que ele vai admitir. Lembra que eu falei que quando você explica para uma criança e parece que ela não entendeu, mas quando ela vai para 7 até 12 anos, você vai ver que ela entendeu o que você falou, porque aí começa o processo de pensamento. Agora, na adolescência, ele está com um processo de raciocínio lógico pronto, mas não tem bagagem. Então, você acha que ele não entendeu? Entendeu. Vai ser na fase adulta que você vai ver o que você falou. Sem grandes problemas e sem grandes desesperos. Mas deixo claro que arte, esporte e educação e sua presença é o que vai mudar tudo nesse seu processo. Tá bom? Viu como não é tão complicado assim? Fácil não é. Tudo nessa vida nada é fácil mesmo. Mas vou passar para a fase agora que você começa a entender que ele ouviu o que você falou na adolescência. Bora? Estágio juvenil. Juventude é de 18 a 25 anos. Consciência da realidade, transição de pensamento, maior autonomia, ansiedade das próprias questões sobre a realidade da sociedade. Bom, nessa fase ele faz começa a diminuir aquele turbilhão de questões, porque ele começou a ter muitas, se deram para ele na adolescência, ele começa a refletir isso agora, dos 18 aos 25. Então começa, acho melhor eu estudar, porque eu preciso aproveitar que meus pais estão aqui vivos ainda, porque começa a ter uma outra noção de pais. E aí eu preciso ser alguém na vida, se eles faltarem eu não sei o que eu faço, preciso ter minha autonomia, mas eu preciso correr atrás dessa autonomia, porque eu vou ter que pagar minhas contas, e começa a ter essas questões mais voltadas para a fase adulta, numa transição, gente. Ele vai trabalhar e não gosta do emprego e pede demissão no outro dia, educação, estuda uma coisa larga, estuda outra não gosta. E você vai conversando e colocando um limite. Claro, se você está ajudando, você tem o direito de colocar esse limite. Né? O seu dinheiro não nasceu em árvore. E mesmo às vezes que ajuda ele, trabalha, mas você fala, bom, não precisa ajudar em casa, o pai e a mãe se vira para você conseguir. Muitos vão morar sozinhos, os pais ainda ajudam. Claro, não existe autossuficiência. Todo mundo é independente, mas todo mundo precisa de todo mundo. Precisa de ajuda de alguém. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, é natural ele ter essa ajuda, mas a consciência do processo de amadurecimento. E está na fase do bate-papo.
Você batendo papo com ele, conversando, você consegue pôr limites, entender até onde ele compreendeu do que você falou na criação que você deu e aonde ele precisa ir. Só que tem uma liberdade maior pela idade. Então, você consegue fazer isso em conversa, mas conversa bate-papo mesmo. Sentar e bater um papo legal. Você consegue ver tudo isso. Porque ele já está num patamar de diminuição daquele turbilhão, daquelas questões todas, que muitas dessas questões vieram e começam a vir sobre realidade da vida. Que seria isso? Não é que ele se conforma, mas ele começa a entender que a vida é assim mesmo em muitas coisas. E que algumas ele pode mudar, mas ele vai ter que se esforçar. Passando para a fase adulta, dos 25 aos 40 anos, mais autonomia e menos radicalização, achar identidade do eu verdadeiro sem influências dos outros, respostas de fases anteriores. Então, o processo de amadurecimento começa a partir dos 25, dentro do ciclo do psique. Alguns demoram mais, outros pouco menos, mas são 15 anos para amadurecer, dos 25 aos 40. Porque existem todas as questões da vida a serem respondidas. Pelo menos, aqui deixa você conhecer o que é vida. Nesse caso, a questão vai girar em ciclos que as pessoas falam da crise. Crise dos 30, crise dos 35, crise dos 40. O que é essa crise que as pessoas tanto falam? É o amadurecimento. Por exemplo, você chega aos 30, aí você começa a ver o que você fazia com 25, 27, 28, você fala, nossa, eu fazia aquilo, você sente até vergonha. Não precisa. Você precisou fazer tudo aquilo para chegar à cabeça que você tem hoje. Só que aí não é mais compatível. É a mesma coisa, aí o ciclo de amigos muitas vezes muda, o tipo de profissão, de trabalho, os seus objetivos, a relação com as pessoas mudam. Porque muita coisa que você pensava, você já não pensa mais, porque você já teve outras bagagens. E isso é amadurecimento. E aí você foi mudando as suas conclusões, não mudando, você foi amadurecendo. O que nós mudamos é a opinião. A conclusão, ela não muda, ela vai amadurecimento conforme o seu ciclo. Então você chega aos 35 e entra naquela crise porque tudo atrás ficou sem graça. Por quê? Porque ciclos da vida sempre te levam ao passado. Quando você chega a um fim de um ciclo, você volta lá no seu inconsciente para buscar, para saber se as respostas que você queria foram respondidas. Aí você sofre, você chora, pessoas que você gostava ficou para trás, pessoas que não estão mais no processo de pensamento parecido com o seu, vai para outros caminhos. É natural, tudo na vida tem um começo, meio e fim. Só que não há uma maturidade para entender, então há um sofrimento muito grande nisso. Por isso que chama-se de crise. Claro, nessas crises seria bom análise, ótimo, porque aí ajuda a resolver as respostas do inconsciente. Nem todo mundo vai, nem todo mundo tem condições, nem todo mundo consegue, mas as crises não deixam de existir. Crise é uma palavra meio exagerada, eu estou falando porque as pessoas colocam dessa forma. Mas existe um sofrimento, sim, pelo fim de um ciclo. É bom começar ciclos novos, mas o fim dói. Não tem jeito. Por que fato? Porque eu estou com conclusões diferentes, bagagens diferentes, a minha vida seguiu em frente, só que muitas vezes seguir em frente dói quem fica para trás, ou para o lado. Às vezes tem pessoas que estão junto com você, que não está batendo mais o raciocínio entre vocês, que não significa que vão ter ódio, raiva, mas cada um vai para um lado, começou a ter conclusões diferentes sobre a bagagem, sobre quem é. Porque lembra que eu falei do eu verdadeiro? Porque a fase de amadurecimento é buscar o eu, quem sou eu? Porque eu preciso achar quem sou eu. E às vezes o meu eu não é compatível ao seu eu, nós vamos se atrapalhar. E cada um segue sua vida e vai para o lado. Porque tudo na vida tem um começo, meio e fim. Agora eu vou provar quem eu sou, agora eu vou mostrar que eu consegui, agora eu vou jogar na cara de fulano, beltrano e ciclano que eu sou bom. Uma coisa para você saber se a sua saúde mental está boa.
Você não tem que fazer nada para jogar na cara de ninguém. Você não tem que fazer nada para provar nada para ninguém. Isso é uma ilusão que você está vivendo, uma resposta que você não teve, um inimigo que você traçou. Isso são problemas pessoais seus. Você tem que fazer porque você quer fazer, porque faz parte do seu eu e você vai ter uma satisfação pessoal por você. Não faça nada pelo outro. E quando você faz verdadeiramente por você, porque é o que você quer, porque você aceita, porque você se ama, porque você se gosta, as pessoas vão perceber isso. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Então isso é uma coisa que não levou ao amadurecimento. E acontece muito nessa fase. Eu vou provar que eu consigo. Você não vai lá atrás, nessa época, buscar resposta? Aí você começa a lembrar das exigências que tiveram com você. E aí você quer provar. Ninguém te exigiu nada, nem seus pais, nem as pessoas, nem professores ao redor, que queria que você provasse. As pessoas nem exigiram, elas falaram para o seu bem. Segue em frente por você. Descubra o seu eu verdadeiro. Não fique planejando nada para mostrar para os outros. Isso não é maturidade. Muito pelo contrário. E tem um detalhe, não vai dar certo. Uma outra coisa, se tem muito medo do fracasso nessas épocas, porque não tem maturidade. Não existe fracasso na vida, existe fim de ciclos e começo de outro. Então, o que você fez durante aquele período pode começar a não dar mais certo. Mas não é que não dá certo, o que você tinha que aprender com aquilo, você já aprendeu. As suas conclusões mudaram, o seu amadurecimento é outro. Você enxergou coisas, inclusive os erros que você teve para não dar certo. Agora, você começa outro ciclo. Não é fracasso. É conhecimento de si próprio, é amadurecimento. É só um outro ciclo que começa. Meia-idade, após os 40. Reconhecimento da humanidade, reconhecer as diferenças, resolver disputas, olhar humanizado aos outros, independência sem autossuficiência. Isso significa sabedoria? Não. Com essa idade você começa a entender o que é sabedoria, não que a gente tenha. Hoje eu sei que juventude e sabedoria não andam juntas. São duas coisas distintas. Você precisa de muito mais para a sabedoria, mas eu já entendo o que é ela. A sabedoria, ela depende de tudo que você viveu, do que você estudou. Claro, isso tudo é bagagem para o seu processo de pensamento, mas a sabedoria não depende de títulos ou diplomas que você tem. A sabedoria é uma outra coisa, tem a ver com vida. Então, na realidade, o auge da sua maturidade, que é depois dos 40, lembra, para dar um bom exemplo, lembra que lá na infância eu falei que os pais são super-heróis? Com 40 você tem certeza que ele é tão ser humano quanto você. E que ele erra tanto quanto você, que ele fez as mesmas coisas tanto quanto você, e que ele tem esse direito. Não tem que ser perfeito. E aí você começa a entender as questões que te revoltavam por questões familiares, você começa a entender que é todo mundo ser humano. Quando eu digo a busca da realidade, o olhar humanizado que nós, com a maturidade, começamos a aprender, é entender que tem pessoas que ainda não entendeu, que ainda não aprendeu, que vai aprender. Não é odiar ou socar o dedo na cara ou querer acabar com ela. Não, ela só não aprendeu ainda. Ela tem tanta condição humana quanto eu. Aquilo que eu falei desde filosofia. Tem coisas que eu evoluí mais que você, mas tem coisas que você é mais evoluído do que eu. Tem coisas que eu superei e você não? Tem. Mas tem coisas que você superou e eu não. Tem coisas que eu sei mais que você? Sim. Mas tem coisas que você sabe mais do que eu. Eu tenho erros diferentes que você? Mas tem. E você também. Então, humanamente dizendo, não dá para ficar falando mal de todo mundo, julgando todo mundo, brigando com todo mundo, vivendo num ciclo desse. Por isso que falam, né? As pessoas comentam muito, né? Para de ficar falando mal da vida dos outros, para de ficar atraindo coisa negativa, para de ficar com pensamento negativo. Claro que isso funciona, porque não é maduro. Você não está perdendo o seu tempo com você.
E aí não seria perder o tempo, né? Seria seguir em frente, com um monte de coisa que tem que fazer na sua vida. A gente fica com pensamentos negativos, jogando culpa nos outros. E aí eu não olho as minhas para resolver. Não é culpas. Não tem que ter culpa. Tudo que eu fiz foi para ter a cabeça que eu tenho hoje. Mas eu tenho que responder perguntas para mim. Um outro grande exemplo. Nossa, será que eu vou ficar com raiva porque me ofenderam? Mas eu ofendi tanta gente também já. Porque me humilharam, eu também já fiz isso. Porque brigaram comigo, quanto eu já briguei. Não é porque a pessoa não entendeu o que eu quis dizer? Quanta gente disse coisas que eu não entendi. Porque a pessoa disse algo que eu não gostei de ouvir. Quantas vezes eu falei coisas que as pessoas também não gostaram de ouvir. Vou brigar pra quê? Posso até me afastar, mas brigar, humilhar, socar o dedo na cara, isso significa que você está começando a ficar maduro. Não é que você não está ligando, você está entendendo que não vale a pena. Não dá para você viver com alguém. Vou dar um exemplo, um casamento. E a pessoa faz uma coisa que você não gosta e você deixa para lá. Ah, não vou brigar. Tudo que você deixou para lá, você não deixou, vai ficar guardado. Agora, você não brigou, respirou fundo, deixou refletir antes de falar. Perfeito. Aí você refletindo, você compreendeu por que a pessoa fez aquilo. Às vezes era uma coisa boba. Aí você fala, sabe uma coisa, eu não vou falar não. Mas você entendeu. Tá tudo certo. Se você não entendeu, aí você começa a acumular coisa. Até mesmo que vocês não vão conseguir olhar para o mesmo lado. Porque as pessoas casam, namoram, têm amizade, convivem juntos, seja com o relacionamento que for, porque existe uma compatibilidade de objetivo. Igual ninguém nunca é, mas vocês conseguem olhar para o mesmo lugar. Quando você não consegue mais, você tem que ver o que está acontecendo. Até mesmo que vai dar impasse. Então, não é guardar ou deixar para lá, é compreender que não vale a pena. E aquelas pessoas que você julga valer a pena na sua vida, você reflete primeiro e você entendeu por que ela fez isso? Ah, foi um caso isolado e realmente foi? Tá tudo certo. Você só não pode deixar para lá, nesse caso. Porque aí seria imaturo. Porque até mesmo vocês estão juntos, então tem que conversar. Agora, você compreendeu, mas mesmo conversando, tem que compreender. Lembra do observar, raciocinar, buscar bagagem, entender, compreender e ter conclusões? Isso serve para tudo. Nessa idade não tem nada que, se não bater, você acredite. Nessa idade, se não tiver sentido, ou seja, não tenha nada que eu observe, não tenha ciência que me explique, não tenha filosofia ou essência que me explique, não tenha minha fé que ateste, não adianta. Se a pessoa estiver acreditando, ela está precisando de uma mentira e vivendo uma ilusão. E ela sabe que é mentira. Ela só está precisando viver aquilo. Nessa idade, ou bate e tem sentido, ou não tem. Você já sabe o que é sabedoria. Agora você vai esperar chegar na sabedoria, que falta muitos anos ainda. Mas você tem que compreender. Não só os outros, a você também. Bom, encerro com um grande exemplo do que é a sabedoria. A sabedoria nesse mundo, e por muitas essências ou filosofia, elas são representadas por um senhorzinho, um ancião, de cabelo branco, que anda curvado e que precisa inclusive de uma sustentação, uma bengala, um cajado, ou está sentado numa cadeira porque evita andar, mas é sempre um ancião. Esse símbolo filosófico, digamos assim, ele significa uma pessoa curvada porque carregou o mundo nas costas. Ele é ancião porque ele conhece a vida, ele conhece o mundo, ele sabe lidar com ele. Ele tem cabelo branco porque a sabedoria depende de uma idade bem avançada para chegar a ter. Ele usa uma bengala, um cajado, ou está só numa cadeira sentado para evitar andar, porque ninguém é autossuficiente. Nós podemos ser independentes. Autossuficiente não. Tem que ter uma estrutura.
Só que eu posso ser independente. Mesmo andando curvado e devagar, anda-se sozinho. E como é que eu passo? É um passo devagar, um atrás do outro, para não cair. Primeiro dá um passo, segura. Segurou, tá firme, não vai cair, aí dá outro. Parou, deu uma tremida, deu uma balançada, espera. Segurou, deu certo, dá outro. Sabedoria é não correr, é andar devagar. A vida só pode dar certo quando eu ando devagar e tenho passos firmes e sustentáveis. E a vida só pode dar certo quando eu abro o meu processo de pensamento, expando ele para conhecimentos reais, enfrento a vida sobre realidade e começo a ter respostas que eu não tinha. O carregar o mundo nas costas é o conhecimento da vida. É o observar o que acontece, é o refletir o que acontece. É ter conclusões concretas, não interessa quanto tempo demore. Eu só vou abrir a minha boca quando eu tiver conclusão. Isso é sabedoria. E não tem pressa. É um passo atrás do outro, sustentado por uma bengala ou um cajado. Firmes, é passo firme, é passo pesado, porque um ancião, nesse símbolo, ele dá um passo pesado, ele pisa de verdade no chão, ele enfrenta a realidade, tremeu, é da vida, segura, tá sustentado? Então aí eu vou dar o outro. Não corre, gente, isso é contra a sabedoria. Se a própria filosofia, que significa amor à sabedoria, esse afeto a ser sábio é demorado. É um processo de pensamento. Observa, reflete, vai buscar bagagem, vai entender, vai olhar de novo, vai pesquisar, até ter conclusão. O processo de pensamento é o que nem um ancião. Ele anda devagar, com passos firmes, um atrás do outro. Sustentado pelo conhecimento que você se abriu. Se um ancião aceitou usar um cajado ou uma bengala para não cair, quem sou eu para não abrir o meu processo de pensamento e aceitar o conhecimento para não cair? Corre não, galera, só se cansa. Vai devagar e vai na fé que dá certo. Galera, valeu por ficar até o final, ouvindo mais uma aula do meu canal Consciência e Educação. Se inscreva no canal para receber a notificação das próximas aulas, compartilhe esse vídeo e dê sua curtidinha para mim, se você achar que meu trabalho vale a pena. Deixa nos comentários suas perguntas, se gostou. Mas, para você que aceitou abrir o seu processo de pensamento e a sua maturidade cognitiva, e saber o que é sabedoria, feliz terceiro milênio e um ótimo século XXI para você! Bom, galera, por hoje, fui! Até a próxima aula!